Será que o sexo aumenta a testosterona? Bom, é isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Esse aqui é o Andrew Huberman, um dos maiores neurocientistas do mundo, e ele vai explicar isso pra gente. So testosterone promotes sex-seeking behavior. And the real question then is, does sex itself promote testosterone? And the answer is somewhat complicated, but the short version is yes. And as you recall, Ó, resposta rápida, aparentemente sim. Agora, como é que isso acontece? E como é que a gente pode otimizar a produção de testosterona através disso? É isso a gente vai entender agora. sex has multiple stages. So there's the physical act of sex, there's the seeking of sex, and then there's orgasm and ejaculation. Now, it's important to distinguish between these because whether or not sex itself increases testosterone depends on whether or not the male ejaculates. And this is very important to understand because on a previous episode, I mentioned how dopamine increases with sexual activity. Remember, dopamine and testosterone tend to increase linearly with one another. But then after ejaculation, there's a release of prolactin, and prolactin actually sets the refractory period in males during which he can't have sex again. And the duration of the refractory period will vary tremendously depending on how much and how long that prolactin release occurs. I also described in a previous episode how some people take vitamin B6. I'm not suggesting anyone do this, but take vitamin B6 in order to reduce prolactin levels and thereby reduce the duration of the refractory period. But Ó, pro cara que quer dar mais de uma seguida, ó, aparentemente vitamina B6 vai te ajudar nisso aí, ó. Vai abaixar os níveis de prolactina, vai fazer com que o período refratário, então o período entre uma e outra, diminua e aí você vai poder fazer mais, ó. Dica aí. Getting at this question about testosterone and sexual behavior, it's important to distinguish between these different phases of reproduction or reproductive behaviors. So there are studies showing that sexual behavior itself can increase testosterone. There was a study published in 2011 from Escasa et al., ESCASA. This is the stuff of textbooks. This is on PubMed. These are quality studies showing that men who observe sex, so I guess this would be observing pornography, will have slight increases in testosterone during the observation. Ó, aqui ele já começa quebrando um mito que muita gente fala por aí, de que assistir pornografia faz com que a sua testosterona caia, né? E esse é um mito que eu já desconstruí há muito tempo para os meus alunos lá dentro do Testosterona Blindada. Então, se você quer aumentar a sua testosterona de forma 100% natural, recomendo que você conheça meu treinamento focado justamente nisso, para que homens alcancem o máximo de testosterona sem usar anabolizante, remédio, muito menos, sem precisar de suplementação para isso, tá? Mas, cara, é muito importante o que ele acabou de falar aqui. Ele acabou de quebrar um dos mitos mais disseminados pelas pessoas de que, cara, assistir pornografia faz a testosterona cair. Então, as pessoas têm um aumento de testosterona quando assistem pornografia. These people actually were. Mas eu quero que você entenda o seguinte também. Não é por isso, tá? Eu acredito que você não deva consumir pornografia. Beleza? Não pelos motivos da testosterona. Por inúmeros outros motivos na sua vida, tá? Eu não acredito que você deva consumir isso aqui. Mas também falar que isso aí, falar que você consumir pornografia faz com que sua testosterona caia, também não é verdade. Were willing to have blood draws taken while watching pornography. A não ser quando você começa a relacionar isso, a relacionar o assistir pornografia com você saturar os seus receptores dopaminérgicos. Então você vai, quando você assiste a pornografia em si, né, você vai ter aquele comportamento de literalmente vício. Então você vai ter todo o ciclo de vício. Com isso, você vai ter um pico de dopamina que vai te motivar a assistir sempre que você foi exposto ao gatilho que te leva a ver pornografia. E aí você tem uma saturação desses receptores de dopamina no teu cérebro. Isso faz com que, de alguma forma, você prejudique a produção de testosterona, porque a testosterona também está ligada com a dopamina, tá? Mas, cara, isso é uma relação muito abstrata, tá? O cara que fala... 90% das pessoas que falam que assistir pornografia faz sua testosterona cair, não estão nem ligadas que isso pode acontecer. E, definitivamente, essa é uma relação muito fraca para ser levada em consideração, assim, a ferro e fogo. They had increases in testosterone that were very modest, of about 10%. Whereas when people... Ó, então, ver pornografia aumentou em 10% a testosterona dos malandros. participated in sex, they actually did this study where people had blood draws and they had real sex with their partners, and they had 70% increases in testosterone. Ó, então a galera que fez o sexo teve 70% de aumento na testosterona, enquanto a galera que assistiu pornografia teve só 10%. Então, um aumento de 7 vezes mais. Porra, é bem significativo, né? Bem significativo. Testosterone.
So there are increases in testosterone that are quite significant during the physical act of sex, and far less so during observing sex. Now, the question that I often get, in fact, is one of the questions I get most often in the comments on YouTube, I don't know why that is whether or not ejaculation adjusts testosterone levels. And it turns out there are 2 studies that I could find that were quality studies on PubMed that address this, that sex and ejaculation itself does not reduce testosterone levels, although it will increase prolactin levels for the reasons I described a moment ago. However, abstinence or sex without ejaculation for a week or more will increase testosterone levels up to 400%. So Caralho, então olha só, nós temos 3 situações aqui. A primeira delas é que o cara assiste pornografia, ele tem um aumento de 10% na testosterona. Ele vem e pratica o sexo, ele tem um aumento de 70% na testosterona. Agora, ele vem e não faz nada disso. Ele se abstém totalmente de sexo. Aliás, se abstém da ejaculação. Ele fala só da ejaculação do sexo completo. Vamos ver. or sex without ejaculation A abstinência do sexo sem a ejaculação. for a week or more will increase testosterone levels up to 400%. 400%. So the answer is Caralho, então a gente tem esses 3 cenários. O primeiro deles, o cara assistiu, aumentou 10%. O cara fez, aumentou 70%. O cara não fez nada disso, o cara aumentou 400%. Manter sem abstinência por uma semana. E vamos ver o que ele vai falar aqui, que eu tenho algumas considerações para fazer isso no final. actually complicated. It's not straightforward. What it means is that sex itself increases testosterone. However, abstinence also increases testosterone even further. So it's a nuanced answer. And I hope this is satisfactory, no pun intended, to those of you that have been asking me, what is the relationship between sex and ejaculation and testosterone and dopamine? It is nuanced. And you have to understand that nuance if you want to understand how certain behaviors impact hormones and how hormones impact those behaviors. As I mentioned before, in female. Tá, então aqui ele termina a fala dele. Mas, cara, olha só, o que eu quero adicionar aqui no final, né? Também existem estudos mostrando que se você passa mais de uma semana, períodos muito prolongados em abstinência, a sua testosterona cai também. Então, olha que sinuca de bico o cara fica, né? Porque, ao mesmo tempo, se o cara assiste uma pornografia, aumenta a testosterona. Se o cara transa, aumenta mais ainda. Se o cara não faz nada disso, aumenta mais ainda. Só que se o cara não faz nada disso por um período muito longo, cai. Então, porra, é foda, né? É foda. Mas o que eu tiro de conclusão com isso, cara? É que você deva viver a sua vida, pelo menos nesse quesito, cara, da forma como você melhor conseguir viver. Porque também, eu vou te falar, cara, beleza, digamos que a abstinência, então, tá batido o martelo, a abstinência aumenta em 400% de testosterona, né? É claro, né? Tudo isso também é momentâneo, tá? É momentâneo. Então, não é que vai aumentar 400% para sempre. E que você tem hoje 500 de testosterona e você vai para 2.000 de testosterona. Você vai para 2.500. Não é isso, né? Não tem nada a ver com isso. Então, em geral, essas métricas são feitas, primeiro, com caras que estão com uma testosterona muito baixa, em certo grau, porque para você aumentar 400%, então aumentar 100% é dobrar, aumentar 200% é triplicar, 300% é quadriplicar, 400% é quintuplicar. Então, para você quintuplicar sua testosterona, e ainda assim tá com níveis comuns, não comuns, mas níveis normais, níveis aceitáveis ali, então digamos que esse cara termine com 1.000 de testosterona, né? Porra, bate 1.000 de texto. Beleza, mas esse cara tava com 200 então antes, né? Agora, será que esse cara tiver 500, ele vai para 2.500? Bem provável que não, tá? Bem provável que não. Então, qual que é a conclusão que eu chego disso, cara? Viva a sua vida da melhor maneira que você achar que tem que viver nesse quesito. Não se importe com isso. Não se importe com isso. Tá? Não se importe, porra, eu vou fazer sexo aqui, ou eles não vão fazer sexo, vão fazer abstinência aqui pra ter mais testosterona. Cara, até que ponto isso é interessante, beleza? Não sei. Eu por exemplo, não pratico nenhuma dessa rigidez na hora de escolher se eu vou ou não fazer sexo, cara. Não faz nenhum sentido isso. Beleza? Ao ponto também, cara, que eu acho que você, é como eu falei, eu acho que você não deva consumir pornografia por outros motivos, que não são esses do aumento da testosterona. Se você, enfim, acha que tá tudo bem você consumir pornografia, você acha que é uma indústria do bem, se você acha que isso faz bem pra sua alma, pra sua vontade de fazer as coisas, se você acha
faz bem pros comportamentos que você tem, cara, aí você faz o que você quer na sua vida, beleza? Mas a maioria da galera que fala pra você não assistir pornografia, porque isso derruba a tua testosterona, eles naturalmente não sabem do que eu tô falando, tá? Eles estão falando bobagem. Aí, como eu falei, ou o cara tá querendo sinalizar aquela relação entre, pô, saturação dos receptores de dopamina com a produção de testosterona, mas, cara, isso aí, muito abstrato, cara, muito fraco essa ligação. O cara que fala isso é só pra se esquivar na hora que pressionaram ele, pra falar, pô, mas você não falou o quê? Consumir pornografia baixava a testosterona, e aí o cara, pra se esquivar disso, ele fala essas coisas, beleza? Então, meu querido, se você gostou desse tipo de conteúdo e você se interessa por aumentar a testosterona de forma natural, tenho certeza que você vai gostar do Testosterona Blindado, meu treinamento focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural. Então eu vou deixar aqui para você conhecer o primeiro link na descrição. E se você gostou desse vídeo, você vai gostar desses outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela também. Beleza, meu querido? Se inscreva no canal, deixe um comentário aqui, muito importante, eu gosto muito de ver interação de vocês aqui, beleza? E deixa um like no vídeo se você gostou, beleza? Tamo junto, meu querido, e até a próxima.